Alemão no samba. Tem algumas coisas no Brasil, onde, e no Brasil, onde não cabem gringos, estrangeiros. Você não pode trazer sambista da Noruega para sambar nas escolas de samba do Rio de Janeiro, para desfilar na Marquês de Sapucaí. Você não pode trazer europeus para cuidar da Amazônia. Sabe por quê? Porque eles destruíram e acabaram, queimaram com todas as suas florestas. E eles só entendem de floresta de pinheiro. E principalmente no futebol. O futebol brasileiro é lugar, é coisa para jogador e treinador brasileiro. Eu já disse e vou repetir, eu não tenho nada, absolutamente nada, contra jogador de futebol estrangeiro, ou treinador, desde que ele fique lá, jogando a sua bola lá, na sua terra, no estrangeiro, e aqui no Brasil, o futebol fique sendo feito pelos seus craques, pelos seus treinadores. Porque só os brasileiros, jogadores, treinadores, conhecem os caminhos, conhecem os atalhos, conhecem os segredos, conhecem os dribles, conhecem a ginga, conhecem a própria alma do futebol brasileiro. Só eles. O jogador estrangeiro pode tranquilamente chegar no Brasil e jogar bem. Pode jogar bem. Primeiro que ele vai jogar ao lado dos melhores do mundo. Se ele souber jogar, não tem como jogar mal. Agora, o problema é que ele não deixa nada. Ele não deixa nenhum legado, nenhum conhecimento para ser aprendido pelas novas gerações. Vou dar aqui um exemplo para você. Valdívia. Qual era o forte de Valdívia? Um chute no vento. Em lugar de chutar a bola, ele ameaçava chutar a bola, chutava o vento. Veja que absurdo. O jogador brasileiro, ele é famoso, é conhecido e se notabilizou pelo trato com a bola, pela maneira como trata a bola. Ronaldinho Gaúcho, pelo menos. Ninguém trata uma bola como Ronaldinho. Ninguém dá um elástico com a bola no ar como ele deu. A bola quicou, ele foi lá e deu elástico. Nenhum outro jogador faz. Só aquela ginga dele. Pois bem, Valdívia deixou um drible no vento. No vento. Quer dizer, uma coisa que vai de encontro a toda a cultura do futebol brasileiro. Petkovic jogou bem no Brasil. Sidorf jogou bem no Brasil. Mas eles não deixaram nada que contribuísse para o desenvolvimento técnico dos nossos jovens jogadores. Por isso, eu sou favorável a que, eu não sou contra um time ter um, dois, não. Agora, eu sou favorável a que cada time brasileiro, clube, não tenha mais de 2 jogadores. Mais de 2. Eu dei uma sugestão para a CBF e a FIFA fez. Eu disse que uma das maneiras de neutralizar os empresários é decidir que, a partir do momento que o jogador assine contrato com o clube, só o clube decide a vida do jogador. Se deve ser vendido, se não vai, se aceita pagamento de multa. A CBF não fez, mas a FIFA fez. E isso neutralizou muito alguns empresários trambiqueiros. E eu pedi à CBF, já mandei várias sugestões para a CBF, no sentido de que ela limitasse em 2 o número de jogadores estrangeiros por equipe do Brasil. Não precisa mais de 2. Aumentaram para 5. Sabe por quê? Porque a CBF é dominada pelos empresários. Eles estão ganhando dinheiro com isso. Se já pensou um time brasileiro com 5 jogadores, um da Colômbia, um da Bolívia, do Equador, do raio que o parta, esses caras têm condições de acrescentar nada ao futebol brasileiro.
O futebol brasileiro tem 27 títulos mundiais, os seus próprios jogadores. Aí vai aprender, o futebol brasileiro vai se desenvolver com o jogador de Honduras, do Equador, da Bolívia, da Colômbia, do Chile, que não tem uma só conquista mundial. Não pode, não pode. Eu sou contra jogador estrangeiro. Ele fique lá e o futebol brasileiro fica aqui. E até não sou, até acho que o clube brasileiro pode conquistar, contratar um ou dois, os melhores. Agora, Refúgio do Uruguai com 35, 36 anos. Refúgio da Argentina com 80 anos. Jogador perequeté da Colômbia e da Bolívia. Aí eu sou contra. Porque isso tem grande repercussão no futuro do futebol brasileiro. Depois que os nossos times, vejam bem, depois que os nossos times venderam seus melhores craques, suas melhores promessas para o futebol europeu aqui, ó, subiu. E o futebol brasileiro, ó, caiu. Até 94 tinha sido disputado 15 Copas do Mundo. O Brasil ganhou 5, 4. Uma a cada 3 anos e 11 meses. De 94 para cá foram disputadas 6. O Brasil ganhou uma a cada 6. Ah, mas o que é que tem Copa do Mundo? Seleção que o jogador estrangeiro tem. Porque os jogadores que estão sendo formados precisam de mestres. E os mestres para os nossos futuros craques são os jogadores brasileiros da geração passada. Por que é que a Espanha, depois que os brasileiros, principalmente os brasileiros também, os argentinos desembarcaram lá, de 94 para cá, ganharam 11 títulos em 24 anos, um a cada 2 anos quase. Por quê? Porque eles aprenderam a jogar bola com os Ronaldo Gaúcho, com os Djalminha, com os Romário. Eu assistia no campeonato e via. Eles não conheciam aquele de Djalminha, aquela paradinha, aquela trançada de perna. Eles não conheciam o elástico, a pedalada, a bola por baixo da barreira. Não conhecia a paradinha. Aprenderam tudo. Quer dizer, os europeus contrataram nossos jogadores para desenvolver o potencial técnico dos seus jogadores. Aqui nós fazemos o contrário. Nós temos os melhores jogadores e contratamos, vendemos esses melhores jogadores e contratamos jogador comum, muitas vezes perna de pau, para servirem de mestre para nossas futuras gerações. E o resultado, sabe qual é? Esse aí, ó. Estamos cada vez fazendo mais papelão nas competições internacionais. Não sou contra, mas o jogador estrangeiro jogar no Brasil. 1 ou 2 por time, mas 6, como eu vejo ali. A CBF deve urgentemente limitar em 1 ou 2. Ah, se a CBF não fizer uma lei, acabou-se. O futebol brasileiro, todo país tem suas barreiras protecionistas, exatamente para proteger os seus melhores produtos, os seus mais importantes produtos. E o futebol brasileiro é um dos mais importantes produtos do Brasil. É o futebol brasileiro, porque só o Brasil tem craque, made in Brasil. Só o Brasil tem o futebol brasileiro. Futebol como o brasileiro, só o Brasil tem. Então é um dos nossos principais produtos. O futebol brasileiro, o forró, o samba, a Amazônia, e fora os produtos normais. Pois bem, eu inclusive acho que no lugar de se desperdiçar tanto dinheiro trazendo esses jogadores perequetés, perna de pau, jogador comum do futebol de outros países sul-americanos, porra, pegue esse dinheiro da venda dos jogadores e das promessas e invistam nas divisões de base, porque são as divisões de base que formam os jogadores do Brasil. Foram elas, através do tempo, que fundaram os grandes craques do Brasil, que deram 27 títulos a esse país. O Brasil não tem título conquistado por jogador estrangeiro. Eu vi que o Palmeiras, que o Flamengo pagou 10 milhões de euros, 40 milhões, pelo tal do Arrascaeta. Tomara que o Flamengo não leve prejuízo. Agora eu não pagava nunca. Eu tenho certeza que nas divisões de base do Flamengo, agora, daqui a um ano, vai
vai aparecer um jogador igual o melhor que era Arrascaeta. E outra coisa, eu vi um idiota um tal de hoje não sei o quê, da ESPN, dizendo, não, porque os jogadores novos tem experiência, pode não dar certo. Pensando assim, o futebol brasileiro jamais teria ganho título nenhum. Pelé entrou com 17 anos. Ronaldo entrou com 17. Idiotas. Se é craque, tem que jogar. Olha Vinícius Júnior, 18 anos. Está matando a pau. Agora pega as melhores promessas daqui, antes delas estarem prontas, manda para o exterior. Lá os caras esquecem o que aprenderam aqui e não conseguem assimilar o futebol de lá e desaparecem. Nós temos que ter lei para proteger os nossos jogadores. Só sair daqui quando estiver pronto, depois de 20 anos de idade. Meu amigo, só não vê quem não quer ver os péssimos resultados do futebol brasileiro depois que seus clubes se encheram de jogadores estrangeiros. Eu espero que vocês aprendam a lição. Pode trazer 1, 2 jogadores e prestigiem as divisões de base dos clubes brasileiros, que foram delas que saíram os maiores craques do Brasil. Maiores. Eu quero ver um futebol estrangeiro. Não quero nem falar do Garrincha Pelé. Produzir um jogador com domínio de bola, fazer o que faz Ronaldo Gaúcho, Neymar, produz uma obra. Só a escola do futebol brasileiro, só ela, a escola brasileira produz craques como esses. Só ela. Portanto, chegou a hora da gente prestigiar a nossa escola e acabar com esse negócio de desperdiçar dinheiro com o jogador estrangeiro. Que depois nem vendido lá para fora, fica aqui mesmo.